Fala aí, aventureiros estelares, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Skeleton Crew. Desculpa a demora, é porque eu estava resolvendo algumas coisas aqui e eu não tive tempo pra ver o episódio até agora. Então, vamos lá, né? Falar sobre o episódio que encerra a temporada. Por enquanto a série, porque a série está sendo tratada como minissérie, né? Então nós não sabemos se ela será renovada. Particularmente eu gostaria que sim, mas por enquanto esse é o fim, né? E o episódio se chama The Real Good Guys, os mocinhos de verdade. E ele já se inicia onde o último episódio parou, né? Muita gente ficou com medo daquela cena lá do Jory erguendo o sabre de luz. Por quê? Porque ficou muito semelhante à cena em que o Darth Vader faz o mesmo com o sabre de luz em direção aos Younglings. E vocês já sabem o que é que aconteceu lá no episódio 3, Vingança do Sith, né? Mas enfim, ele só fez isso para se exibir. Ele se apresenta, né, como emissário da República Jedi Jordana Wood e que o trabalho dele é reunir famílias. Porém, as crianças estão encrencadas, pois roubaram a nave, causaram muitos problemas aqui e ali e são violações graves. Então, ele se vira para os droides de segurança e pede para que as crianças sejam levadas para casa, sejam vigiadas e monitoradas. E tudo que elas fizerem deve ser informado a ele. Os pais ficam meio tipo, isso é necessário? E ele, sim, por favor. Porém, como ele sabe que a Fern é a mais ousada dos quatro, né? A mais teimosa, ele quer ficar de olho nela. Ele sabe que no momento em que se separar, ela vai botar a boca no trombone, ela vai caboetar ele. Por isso que ele pede para que tanto a Fern quanto a mãe dela, a subsecretária Farrah, né, venham com ele para a torre do supervisor conhecê-lo. Afinal de contas, ela pode aprender uma coisinha ou outra sobre dever e responsabilidade. Enquanto isso, lá na casa do Wem, né, ele tá jantando com o pai, que tá dizendo, ó, vai ser meio difícil e tal falar, mas eu tenho certeza que dá pra remarcar a sua avaliação. E aí, o Wem diz que não liga muito pra isso, pois, tipo, há muito mais coisa lá fora na galáxia. E o pai, você acha que eu não queria entrar numa nave e sair por aí e conhecer um Jedi? Ele, pai, ele nem é um... E ele nota, o Wem lembra que tem um droid ali de olho nele, né? E o pai fica meio confuso assim, né? Mas o Wem diz, olha pai, quando eu tava lá fora, eu vi coisas que me fizeram perceber como é bom estar em casa. E que lá fora também tem pessoas que querem estragar tudo. E tipo, ele não pode falar muita coisa porque ele tá sendo monitorado. Ele até vai pro quarto, tenta passar uma mensagem pro Neil no walkie-talkie, só que o Neil também tá sendo vigiado, então não adianta. O droid até quase flagra o Wem, né, mas ele dá um de espertinho. Ele fica brincando lá com os bonecos, fingindo que tá contando uma historinha de, vamos salvar a Princesa Fern, sei lá. Enquanto isso, o Jor, a Fern e a Farrah chegam na torre do supervisor, eles sobem no elevador, né, e o Jor nota que o lugar tá bem empoeirado. Ele diz, há quanto tempo ninguém vem aqui? Ela, não, relaxa. É que, tipo, é bem raro o supervisor conceder uma audiência, né? E nós descobrimos que o supervisor não é nada mais, nada menos do que um droid. Uau, que surpresa, né? E basicamente o George se apresenta, né, como emissário da República. O supervisor ficou, há quanto tempo nós não recebemos, né? Ele, perdão, tinha muitas coisas para resolver, protegendo a galáxia aqui e ali. Enfim, eu vim aqui, né? Minha outra nave ficou lá na superfície, então não teria lá em órbita, né? Não teria como vocês abrirem a barreira, concederem acesso. A Farrah fica meio questionando, porque se você tem outra nave, por que não pousou ela também? Ele, não me questione. Eu sou o emissário, você só me obedece, tá bom? E aí que tá. O supervisor, ele não é besta, né? Ele tem personalidade. E ele fala, porque a última notícias que eu recebi das diretrizes era que os Jedi eram traidores. Então, qual é a sua mentira? Que você é um emissário ou que você é um Jedi? Aí, ele metaforou o George de uma maneira que ele ficou sem reação. E a própria Fern delata ele, dizendo, não, ele é um pirata que quer roubar a Casa da Moeda. Então, os droids de segurança são ativados, né, para atacar o George, mas eles bem habilmente
espeta, né, o sabre de luz no supervisor, desativando o sistema e causando um blackout em toda a Etin. E aí, ele vai mexendo nos controles, aparece uma alavanca, né? E essa alavanca será responsável, né, por destruir a barreira, assim dando acesso aos piratas. Mas a Farah implora para que ele não faça isso, pois ela pode dar acesso a ele. A própria Fern diz, não, mano, não faz isso. Aí ele, não, relaxa. Eu só quero os créditos, depois a gente vai embora. E a Fern diz, não, é mentira dele. Mas o George a ameaça com sabre de luz e a Farah, né, dá o acesso. Então, a nave pirata lá do George invade Etin e os cidadãos, né, ficam desesperados, sem saber o que tá rolando. O MV, né, que teve uma queda de energia, ele mostra pro pai que os droids estão desativados, ele conta toda a verdade do que aconteceu e diz que só eles sabem o que está acontecendo, então não dá para contar com mais ninguém, eles que têm que ir lá salvar a Fern, né? O Wendell diz que é melhor eles ficarem em segurança, mas o Neil e a KB já chegaram nas hoverbikes que estão funcionando, o M pega dele e eles partem, né, com um plano. A gente vai para Onyx Cinder, volta para a órbita do planeta, manda uma mensagem para Kim e pedindo ajuda para ela chamar os amigos dela da Nova República, né? E aí eles expulsam os piratas daqui. Se funcionou antes, lá naquele planeta em Lanupa, vai funcionar aqui. E aí, né, o próprio Wendell pega a hoverbike lá do bonde Palfa, né? E vai junto com as crianças. A KB avisa as mães para se esconderem, mas não dá muito certo. Os pais, né, foram capturados, menos o Wendell que tá com as crianças. E eles são perseguidos pelo Vane. Eles conseguem meio que despistar na floresta, né? Só que tá vindo o penhasco. Então a KB manda todo mundo acelerar. E mesmo sendo mais pesado que as crianças, o Wendell também consegue saltar o penhasco, né? Só que saindo da floresta, eles têm que ir na torre eles têm que ir até onde a Cinder tá pousada, mas o Vane ainda tá perseguindo eles. Então eles cortam o caminho pela escola, mas a hoverbike do Neil é atingida, né? O Wim diz que ou melhor, o Neil fala pro Wim e pros outros irem, pois eles vão precisar de cobertura, ele tem um plano. E aí beleza, eles chegam na Cinder, né, o Wim, o Wendell e a KB, e ela tá carregada com um monte de créditos da Velha República, né. Porém, não tem como eles decolarem com a nave, porque ela tá presa nos grampos de encaixe. E eles só vão abrir se a energia estiver ligada. E a energia só pode ser religada na torre do supervisor. E aí, o Wim e o Wendell vão até lá, né, porque o Wendell é um coordenador de sistemas nível 7, então ele consegue religar a energia de boa. Enquanto isso, o Neil vai até o topo da escola e ele lembra lá de Ed Ekron, no planeta da Reina, que tinha um canhão, né, um turbo laser no topo da escola. Então, se esses planetas foram fundados pela mesma pessoa, pelo mesmo grupo de pessoas, vão ter as mesmas coisas. Dito e feito, tem um turbo laser lá na escola, o Neil ativa. E enquanto isso, né, a Farah tá vendo a invasão e fala, né, pra Fern que era por isso que eles precisam da barreira, porque ela devia protegê-los de coisas assim, invasões piratas. Mas agora já é tarde, os piratas estão ali. E a própria Farah diz que a galáxia é um lugar muito perigoso e tal. Mas a Fern diz, mãe, é verdade, nós passamos por vários lugares, mas até mesmo nos piores deles, haviam pessoas que estavam dispostas a nos ajudar. Então, vale a pena, por favor, confie em mim. E isso ela está se referindo justamente a Melna, que tentou ajudá-los lá em Porto Borgo, a própria Kim, naquela base lunar, né? E o Kitalops em Lanupa. Então, sempre teve alguém querendo ajudá-los. Até mesmo aquela caçadora de recompensas, né? Que diz, não confia nesse Destiny aí não. Mas enfim, essa é a questão. E aí o plano da Fern é basicamente o seguinte: vai precisar de uma distração para pegar um blaster dos droids de segurança e stunar, né? Atordoar o Jod. Porém ele percebe isso, manda elas ficarem quietinhas no canto. E ele faz um anúncio de que todo mundo ali em Etin agora vai trabalhar para ele. O Vane começa a atirar na direção da torre do supervisor. O Jod dá uma bronca nele. Ele, não, chefe, aqui eu vi um hoverbike vindo aqui. Nesse momento, o elevador se abre. O Wim sai de lá, né? E começa a falar, olha, eu chamei os Jedi. Então, você
desista. Aí ele, pera aí. Ou melhor, primeiro ele fala que chamou ajuda, né? Ele não fala que foram Jedi. E ele, como? Eu pensei que a barreira bloqueasse as comunicações. Aí o Wim, mas eu tenho o cristal dos fundadores, que só pode ser encontrado nas cavernas ao norte de Eretin. E aí é sua chance de se render. Senão os Jedi vão vir. O George fala, garoto, os Jedi estão mortos. Mas a Fern entra, né? Nesse papinho do Wim dizendo, é verdade, mas ele já estava com esse plano com o Jedi há muito tempo. Ele queria, na verdade, te atrair para cá para você ser preso. E aí o Wim diz, olha, solta essas duas que eu cancelo o ataque. Mas isso tudo era uma distração, né, para que o Wendell religasse a energia. Ele conseguiu. A Fern até tenta correr para pegar o blaster, mas não dá certo. O Jory atira lá, né, no droid. A Farrell protege a Fern. E aí ele manda, né, todo mundo ficar ali. Eles viram reféns. Enquanto isso, os grampos foram desativados. A KB conseguiu decolar na Cinder e ela religou o Smee, né? Só que ele ainda tá com a cabeça pendente. Então a gente vê o Snowball lá na cabeça da KB, enquanto ela segura a cabeça do Smee e o corpo lá controlando a Cinder, né? O Neil vai dando cobertura, mas a nave pirata atira no turbo laser e o Neil consegue escapar dali antes de ser atingido, né? E aí o George fica, vocês não sabem o que fizeram. E aí a KB consegue sair pra órbita do planeta junto com o Smee lá na Cinder, né? E eles pedem ajuda pra Kim, enviam as coordenadas e tal. Só que a Onyx Cinder é atingida, né? E começa a cair. E aí a própria KB fala com as mães, dizendo que não se preocupem, pois ela tá dando um jeito nisso, quando ela tenta consertar e o Smee tenta pousar a nave, né? Só que a nave bate em um prédio. A Fern e o Wim ficam desesperados, porque a KB provavelmente morreu. E até o George parece meio triste, dizendo, olha, não precisava ser assim. E aí, com raiva, né, a Fern fala pro Wim que a alavanca pode destruir a barreira. Ele tenta correr até lá, mas o George meio que empurra ele pra longe com a força. A Fern tenta ir também, e aí, enfim, a Farrah pula pra um lado para salvar ela. O Wendell fica num canto, o Wim consegue segurar meio que a alavanca, né? Só quando ele vai puxar, não pode. Por quê? Porque o George tá lá com um sabre de luz ligado perto do pescoço do Wendell, ameaçando matá-lo. E aí, né, o Wim fica meio que chorando e com raiva, dizendo que o George não é um Jedi, os verdadeiros mocinhos estão chegando, vão prendê-lo. E o George, não, ninguém vai vir, garoto. Todos os Jedi estão mortos, a galáxia não é um lugar legal, não. Jedi isso, Jedi aquilo. Olha, então nós temos, né, o backstory do George. Infelizmente não é flashback, mas basicamente ele tinha aproximadamente a idade do Wim. E ele só queria saber de comer e sobreviver. Ele estava literalmente num buraco. Ele estava numa situação bem terrível. E aí um Jedi, né, não em muitas condições melhores que a dele, o encontrou e viu o potencial no George. Então ela ia começar a treiná-lo. Ensinou algumas coisas básicas, mas logo ela foi caçada e o George assistiu enquanto ela foi morta na frente dele. Muito provavelmente o George foi encontrado por uma sobrevivente da Ordem 66, que um tempo depois foi encontrada pelos Inquisidores, né? Eu queria muito ter esse flashback, mas infelizmente não tiveram, cortaram. Inclusive teve uma atriz, né, que estava acreditada com o nome de Nana Wood. Mas, enfim, né? E provavelmente foi dali que ele pegou o nome, da sua antiga mestra, né? Mas aí que tá. A partir daí o George viu que era sobreviver ou morrer. Ele tinha que simplesmente ser durão e acabou. Ele fala pro Wim, a galáxia é sombria, tem pouquíssimos pontos de luz. E é por isso que eu mato quem eu precisar. Olha, eu não quero machucar vocês, eu não quero machucar esse belo planeta. Tá bom? E aí o Wim, ele solta a alavanca, né? Vai abraçar lá o pai e tal, enquanto o George tá discursando. E ele diz que todo mundo ali vai trabalhar pra ele e todo mundo vai voltar pra rotina de sempre. A única diferença é que eles vão continuar produzindo os créditos pro George, porque afinal de contas, isso é tudo que importa na galáxia. Créditos. E aí o Wendell, ele tá tão irritado com isso, que ele aproveita que o George tá distraído e ataca ele, né? Derruba o sabre de luz, o Wendell vai lá pra pegar. O Wendell tenta puxar a alavanca, mas o George fica lá com a força, né, segurando. E aí o Wendell vai lá buscar o sabre, ele fica meio que alternando assim com a mão, né, a força. A Fern vai lá pra ajudar o Wendell.
E ela implora pra mãe, né? Então a Farrah toma a decisão dela, ela ajuda o Wendell a puxar a alavanca e aí acabou, né? A barreira de Etin é destruída. O Jod, ele larga o blaster dele, porque não tem o que fazer, ele perdeu. Já era. Mesmo que ele mate aquelas pessoas ali, não tem como ele escapar. Tanto é, né, que as naves da Nova República chegam, né? Inclusive tem algumas B-Wings ali, que eu acho que a única vez que nós vimos essas naves em ação foi em Rebels. E é bem bacana, né? Então os piratas, eles soltam todo mundo que tava lá preso para trabalhar para eles, eles batem em retirada, né? O Wim, o Wendell, a Fern e a Farrah entram no elevador pra sair dali, né? O Wim até tenta chamar o Jod, mas ele fica lá. Ele até meio que dá um sorrisinho, né? Porque no fundo o Jod ainda deve ter um pouquinho de bem nele, né? Mas vamos deixar pra lá. E tipo, o Jod fica observando enquanto a nave pirata é atingida e começa a despencar. E ele parece triste com isso. Não tem mais o que ele fazer. O propósito dele foi destruído. E o propósito era uma coisa bem importante para piratas, né? Então, não tem o que fazer. O Jod, ele só fica ali, triste. E aí, beleza. O grupo se reúne lá na escola, né? Que é onde a Onyx Cinder caiu. Ela não foi danificada. A rampa se abre, né? Um monte de crédito cai. A KB também. Mas logo ela acorda, né? Pergunta se ganharam. As crianças se abraçam e tal. E isso foi graças às grandes habilidades, né, do Smee, que conseguiu controlar o pouso enquanto a KB consertava a nave, né? E aí a Fern até zoou, porque o local tá todo destruído, dizendo, ó, Win, você não vai mais ter que fazer a avaliação, né? Só que eles saem dali para não serem esmagados pela Cinder. E o Wim fica olhando pro céu, esperançoso, vendo um monte de naves da Nova República chegando em Etin. E os cidadãos, né, meio que pela primeira vez conseguem ver as estrelas, inclusive uma lua. E assim se encerra Skeleton Crew. Os créditos desse episódio, né, eles estão estilizados no formato daquele datapad que o Wim tem sobre histórias Jedi. Inclusive, o último slidezinho que nós vemos é justamente das crianças em cima da Onyx Cinder, né, lá no primeiro episódio. Vamos para as curiosidades do episódio. O design do supervisor faz uma clara homenagem aos filmes Guerra dos Mundos e O Mágico de Oz, com aquele ser, né, místico poderoso que controla o lugar, sendo que na verdade não é bem assim, né? Inclusive a cabeça do supervisor tem o mesmo formato da cabeça do R2-D2, só que é bem maior. Inclusive aquela cena que as crianças estão saltando numa hoverbike é referência ao clássico filme E.T., o extraterrestre. E, por fim, o episódio foi dirigido pelo John Watts, né? Um dos showrunners da série. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Em breve eu vou postar um vídeo com saldo, né? O que é que eu achei da série. Semelhante que nem eu fiz com The Acolyte. Mas é isso. A próxima série de Star Wars que vai ter cobertura aqui no canal vai ser Andor. Estreia muito provavelmente finalzinho de abril. Com a segunda e última temporada, né? Que vai consistir na jornada do Cassian até chegar em Rogue One. Mas é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I give you every